Você por acaso tem algum medo que te impede de ser mais feliz ou de alcançar algum objetivo específico? Talvez por ter um certo receio de falar em público, por exemplo, você não tenha se permitido mostrar para os outros os seus talentos e conhecimentos. Ou então seu medo pode ser de altura, de algum animal, de lugares fechados ou de conversar com estranhos. E por mais bobo que isso pareça ser, só quem tem algum desses medos sabe o quanto isso pode afetar a sua realidade e o quanto a sua vida poderia ser muito mais leve sem esse medo. E o que eu quero que você entenda é que do ponto de vista biológico, o medo não é um sentimento ruim, pois é com a presença dele que nós temos um comportamento um pouco mais cauteloso, que pensamos mais nas nossas decisões e que nos preparamos melhor para o futuro. O problema está quando esse medo é maior do que qualquer esforço e controle consciente, ou quando mesmo que pequeno, esse medo seja capaz de impedir uma pessoa de ser mais feliz, de realizar as suas tarefas ou de correr atrás dos seus maiores sonhos. Imagine então quantos talentos estão escondidos no mundo inteiro, quantas pessoas deixam de lado suas metas e quantas pessoas nunca viajaram porque não conseguem manter o medo dentro de um nível normal ou porque não conseguem resgatar a coragem necessária. E ao contrário do que muitos pensam, coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. E a inteligência não é enfrentar todos os nossos medos, inteligência é saber identificar quais os medos que realmente valem a nossa atenção e esforço. Dessa forma, uma pessoa pode até ter medo de pular de paraquedas ou andar de balão, por exemplo, mas se isso não está afetando a rotina dela e se ela não faz questão de realizar essa prática, então lidar com esse medo não merece a devida atenção. E é claro que falar é mais fácil do que fazer, e por isso, ter coragem, obviamente, não vai ser a minha única dica. Eu quero te mostrar 6 estratégias reais utilizadas por terapeutas para que você possa fazer um processo gradual de desconstrução do medo. Quero deixar claro também que apesar dessas dicas terem um embasamento científico, elas não substituem o acompanhamento de um profissional, pois essa será sempre a melhor opção, e para aqueles que ficarem até o final desse vídeo, eu irei dar um grande presente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida, e sem mais enrolação, bora aprender! Técnica número 1, habituação. Eric Kandel, ganhador do Prêmio Nobel, ficou conhecido pelos seus experimentos com uma lesma do mar, chamada de aplísia, na qual ele estava pesquisando como ocorre o processo de habituação, ou seja, como é possível se habituar com algum certo estímulo. E o que o Eric percebeu é que quando nós somos expostos várias vezes a um estímulo inofensivo, que não gera nenhum tipo de medo ou angústia muito grande, nós nos habituamos com isso e deixamos de trazer qualquer tipo de resposta nesse mesmo cenário. De forma resumida e simplificando tudo isso, se eu der um grito agora, provavelmente você se assustaria. Porém, como isso é de certa forma inofensivo, se eu continuasse gritando várias vezes, você ia se acostumar, até não levar nenhum tipo de susto. Então, de que forma podemos utilizar esse conhecimento ao nosso favor e lidar melhor com os nossos medos? Primeiramente, nós precisamos entender que o nosso medo só vai se ativar a partir de um certo nível de contato com aquilo que nos gera o medo. Ou seja, se eu tenho medo de altura, por exemplo, ao subir em uma cadeira, nenhum medo é apresentado, mas ao subir em um pequeno prédio, existe uma pequena intensidade desse medo, e quanto mais alto, maior a magnitude da resposta. Assim que você identificar o seu nível mínimo de medo, que gera uma intensidade que você consiga lidar, você vai se permitir expor várias vezes nessa mesma intensidade e depois de algum tempo ocorrerá aquilo que o Eric Kandel chama de habituação. Uma vez habituado com esse pequeno contato com aquilo que trazia um certo medo, você vai para um próximo nível, um próximo pequeno passo até você novamente se habituar e assim por diante, até que com esforço e aos poucos você consiga lidar completamente com aquilo. Vamos dizer então que uma pessoa tem medo de pássaros. Ela pode primeiramente então começar com uma foto de um animal, depois vendo um vídeo, vendo o animal de longe e por fim, depois de um bom tempo, ter contato com um passarinho pequeno que seja dócil. Técnica número 2, ridicularização. Na primeira técnica, eu mostrei para você como nós podemos começar aos poucos a se habituar com algo que hoje nos gera um certo medo. E a outra estratégia válida para esse caso é a ridicularização, onde você vai literalmente deixar esse medo parecer algo ridículo. Usando a sua imaginação, o que você deve fazer é transformar aquilo que te gera o medo em algo que pareça engraçado, fofo ou ridículo, como o próprio nome da técnica nos sugere. E aqui vai da sua criatividade, não existe um limite quando falamos em imaginação. Então vamos a um exemplo. Imagine que uma pessoa tem medo de pinguim. Para fazer esse animal parecer mais inofensivo ainda, vamos imaginá-lo em uma forma de desenho animado, sorrindo e andando com um cachecol e uma touca, mais ou menos dessa forma. E você pode estar se perguntando de que forma transformar algo que nos gere medo em algo ridículo pode nos ajudar. E primeiramente, você precisa entender que o nosso cérebro não diferencia muito bem o que é realidade do que foi imaginado pela nossa mente. Conscientemente, nós sabemos o que estamos vivendo e o que estamos imaginando, mas no nosso cérebro, ao fazer uma atividade e ao imaginar realizando essa mesma atividade, as mesmas áreas do nosso encéfalo são ativadas, como se não houvesse diferença
diferença nenhuma. Assim, quando imaginamos aquilo que nos gera um medo, porém de forma divertida ou de forma ridícula, nós ensinamos o nosso cérebro a relacionar um novo sentimento com aquilo que antes só nos gerava medo. E esse é um importante passo para a nossa verdadeira mudança. É como se na nossa mente, aquele pinguim fosse relacionado apenas com medo, e esse era o único caminho que o nosso cérebro sabia percorrer. Mas a partir do momento que criamos uma nova estrada, com um novo sentimento, temos a possibilidade de uma mudança. Assim, caso essa nova estrada, que nos leva a um sentimento positivo, confortável e bem menos assustador, seja reforçado várias e várias vezes e em dias diferentes, aquele outro caminho do medo começa a ser enfraquecido até um dia deixar de te incomodar. Técnica número 3. Ressignificação das emoções. Para que você saiba aplicar essa técnica, é preciso que você entenda, primeiramente, que de forma científica, emoções e sentimentos são coisas diferentes. As emoções será o nome dado para qualquer conjunto de reações automáticas e inconscientes. Ou seja, quando você toma um susto ao avistar algo que tem medo, a sua pupila dilata, seu sangue é direcionado para as extremidades, o batimento cardíaco aumenta, a sua mão começa a suar, e tudo isso e vários outros processos são as suas emoções. E a partir de várias reações fisiológicas no seu corpo, você toma consciência de apenas algumas dessas mudanças e interpreta isso, dando o nome de raiva, medo, ansiedade e nervosismo. Então essa é a interpretação das emoções, são os seus sentimentos. Dessa forma, o que eu preciso que você entenda é que as mesmas emoções, ou seja, as mesmas reações fisiológicas, podem gerar diferentes sentimentos, podendo interpretar o mesmo coração acelerado com uma raiva muito grande ou uma enorme felicidade. E o que os estudos da Lisa Feldman e Kelly McGonigal mostram é que dependendo da maneira como você interpreta as mudanças fisiológicas, que são as suas emoções, você pode mudar suas futuras sensações, comportamentos e até mesmo todo o seu organismo. A pesquisadora Kelly mostrou, por exemplo, que pessoas que interpretavam o estresse do dia a dia como algo extremamente negativo para a sua saúde tinham consequências muito piores do que pessoas que interpretavam esse estresse diário como algo normal e que nos ajudava a ter maior performance. Assim, o que eu sugiro que você comece a fazer é mudar a sua interpretação das emoções ao ter contato com aquilo que te gera medo, passando a pensar que, na verdade, tudo aquilo que você sente é o seu corpo te ajudando a recrutar sua coragem e vencer esse desafio. Então, se você tem medo de falar em público, ao invés de pensar que aquilo que você sente é ansiedade, medo ou angústia, pense que aquilo é o seu corpo te ajudando a melhorar a sua performance e mostrar que você se importa com as pessoas que estão te ouvindo. Técnica número 4. Dissociação. Para essa técnica, nós iremos utilizar novamente a imaginação, mas primeiramente, eu quero que você imagine quando foi a última vez que você teve medo de algo. Pense como você sentiu, onde você estava, com quem você estava e todos os detalhes que você lembrar. Dessa forma, isso vai funcionar como um vídeo do seu momento de medo, e esse vídeo tem um começo, um meio e um fim, como se fosse uma história montada dentro da sua mente, e assim como um filme, podemos avançar e voltar em cada uma das cenas. Agora o que você deve fazer é imaginar essa história passando, mas ao invés de você se ver em primeira pessoa, como se você estivesse realmente revivendo aquilo, imagine que você está sentado em uma cadeira de cinema e esse vídeo está passando na tela na sua frente. Você vai perceber que quando nós vemos uma cena em terceira pessoa, tudo fica muito mais leve. É como se aquele sentimento ruim, aquele estado mental, onde não conseguimos pensar em nada, fosse embora. E agora você tivesse muito mais controle do que fazer. Vendo essa cena de forma dissociada na tela do cinema e com muito mais controle da situação, você deve pensar como você poderia reagir de forma diferente naquela mesma cena. Talvez já começando a aplicar as outras técnicas que eu já disse nesse vídeo. Quando você pensar em como você pode reagir de forma diferente, quando tiver novos recursos para lidar com aquilo, você vai imaginar dando um play nessa cena, se ver muito mais confiante na tela do cinema e quando acabar, dê um replay em tudo isso várias e várias vezes. Novamente, pelo fato do nosso cérebro não diferenciar o real do imaginário, nós vamos construindo diferentes estradas no nosso cérebro, novos circuitos neurais que nos mostram outras maneiras de lidar com aquilo, que antes só nos gerava um comportamento de medo. Apesar de parecer algo simples e parecer que não vai te ajudar, a dissociação é muito poderosa, e se utilizada com uma verdadeira intenção positiva, repetição e enfrentamento dessa exposição ao medo, você com certeza poderá eliminar totalmente essa sensação. Técnica número 5. Os ganhos e as perdas. Quando pensamos em algo que temos medo, em geral as pessoas focam apenas no negativo que aquilo nos traz quando de alguma forma eu preciso enfrentar essa situação, como uma possível vergonha que iremos sentir ao tentarmos falar em público pela primeira vez. Dessa forma, você deve concordar comigo que apenas olhando para as consequências que essa exposição ao medo pode nos trazer, não teremos muita motivação para lidar com aquilo, e por isso precisamos mudar um pouco o nosso foco para aquilo que desejamos. Pense então no caso de pessoas com câncer. Por que você acha que a grande maioria dos pacientes topam passar pela quimioterapia, mesmo sabendo que elas irão passar por momentos de dor e mesmo sabendo de todas as histórias negativas de pessoas que já passaram por isso? É óbvio que essa pessoa decide enfrentar a quimioterapia porque isso é necessário para o tratamento, mas principalmente porque essa pessoa sabe que essa dor momentânea pode ser o caminho necessário para voltar a viver uma vida ainda melhor.
Ou seja, por trás da dor que você sente ao tentar resolver o seu medo, existem diversos benefícios que só você sabe, como por exemplo, conseguir finalmente levar o seu filho para passear em um zoológico sem sentir medo nenhum, sem receio e ver o sorriso de felicidade no rosto dele. Assim, o que você precisa fazer é começar a listar todos os ganhos que você terá se você se permitir começar a enfrentar esse medo, mesmo que seja aos poucos, e como a sua vida será muito melhor se você passar por esse momento passageiro de dor. Em geral, as pessoas somente vão buscar a mudança quando o prazer a ser buscado é muito maior do que qualquer dor que ela tenha que enfrentar. E por isso, essa mudança de foco para os seus ganhos ao invés de dores e perdas pode ser um primeiro passo ideal. E para ficar mais fácil, você pode listar em um papel tudo que você tem a ganhar ao vencer esse medo e deixar essa lista pendurada em algum lugar que você veja todos os dias, para que isso seja um motivador dos pequenos passos em direção aos seus objetivos. Presente para quem ficar até o final e a técnica número 6, a pílula mágica. Na verdade, essa é mais uma dica do que uma técnica em si, e ela foi baseada em um documentário que mostra o poder do placebo, que é basicamente a cura que acontece somente pela crença de que algum remédio, procedimento ou terapia irá funcionar. Ou seja, se uma pessoa está sentindo uma leve dor de cabeça e eu dou uma pílula sem nenhum tipo de medicamento dentro, só dessa pessoa acreditar que isso irá ajudá-la, existe mais de 50% de chance dessa dor realmente ir embora ou pelo menos diminuir. Assim, com base nesse princípio, um documentário propôs mostrar centenas de pessoas que sofreram com algum tipo de fobia, e os cientistas ofereceram uma cápsula milagrosa que prometia tirar qualquer tipo de medo em algumas poucas semanas. E como você deve imaginar, essa cápsula não tinha nenhum tipo de medicamento, era apenas farinha, mas o mais interessante é que como as pessoas realmente acreditaram que isso iria funcionar, os efeitos contra a fobia de diversas pessoas começaram a surgir. Muitos que estavam participando do experimento se permitiram dar o primeiro passo para vencer aquele medo, enfrentando o medo de altura, de animais, de conversar com estranhos e diversos outros tipos de medo, e os resultados foram bem positivos. Depois de alguns meses, a grande maioria dos participantes conseguiram diminuir seus medos ou até mesmo vencê-los completamente. E tudo isso aconteceu não por causa do remédio, mas porque com a crença de que aquele remédio funcionava, as pessoas se permitiram dar o primeiro passo. O que eu quero te mostrar com isso é que você pode sim vencer o seu medo, seja qual ele for. A única coisa que você precisa ter bem claro é que é preciso ter coragem para começar e que todos os recursos que você precisa para esse início estão dentro de você. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero te dar um presente especial, que é uma aula gratuita que eu mesmo gravei sobre a neurociência das emoções e sentimentos. Esse realmente é um conteúdo muito profundo e eu espero que possa te ajudar. O link vai estar na descrição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.